Quanto mais presente a gente está na natureza, quanto mais a gente se permite silenciar e observar a vida acontecendo em sua naturalidade, mais a gente consegue abstrair aprendizados muito profundos que, se a gente aplica na nossa vida, a gente tem condição de ressignificar muita coisa. Uma árvore, por exemplo, composta de muitas flores, como eu estou aqui agora, em frente a alguns hibiscos, bem pela manhãzinha, aproveitando os momentos mais frescos da manhã. E essa é uma planta muito interessante, muito forte. Eu estou em um ambiente de cerrado, próximo ao meio do ano, então é muito quente. E ainda assim ela está ali colorida, vibrante, abrindo, alimentando inúmeros beija-flores, inúmeros outros seres, borboletas, besouros, enfim, abelhas. E tá o pé carregadinho de flor. Mas existem flores que estão bem abertas, no seu auge vibrante. Existem outras que estão no processo de abrir ainda, no meio do caminho. Existem outras que estão fechadinhas, mas com um grande potencial de se tornar uma flor grande, vibrante, que alimenta muitos seres. E tem outras que já murcharam, que já estão finalizando o seu ciclo. Isso tudo vindo da mesma fonte, no mesmo pé, recebendo nutrientes das mesmas raízes. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente vive numa ilusão em que tudo o tempo todo, em todos os âmbitos da nossa vida, tem que estar fluente. A gente não consegue lidar com inúmeras versões da vida em pontos diferentes, bem diferentes, né? Então eu posso estar muito bem em um ponto, mas não tão bem em outro. Isso tudo vai depender também se eu estou respeitando os ciclos, se eu estou querendo me apegar ao que já é para ir. E aquela flor, ao invés de ir para o solo, em vez de viver um outro ciclo, um outro momento do seu existir, nutrindo outras partes da vida, ela está ali, eu agarrada a ela, pegada a ela, sem soltar. E fazendo com que a experiência que já findou, que já precisa ir para outro espaço, ocupe um espaço em mim, que já não vai deixar nada mais de bom. E às vezes as coisas se rompem de forma ríspida, abrupta, dolorosa. Às vezes também porque é o único modo delas conseguirem se romper nas nossas vidas.
porque a gente não quer deixar ela ir de forma natural. A gente se apega, né? E quando a gente se apega às coisas, a gente perde a oportunidade de deixar com que aquela coisa conclua o seu ciclo deixe ali o seu legado em nós, deixe ali as suas marcas em nós, mas é hora de ir, é hora de abrir espaço para outras flores florirem naquele mesmo local, se for para florir. Mas isso é muito importante, desapegar, deixar aí, saber que vai ter pontos em nós, que vai estar crescendo, outros nascendo, outros no seu ápice e outros morrendo, é assim que é. É assim que é. E nos apegarmos a qualquer uma dessas fases e tentar engessar, cristalizar no tempo qualquer uma das fases é entrar na ilusão do momento, porque tudo está em constante movimento. E esse movimento é a vida, esse movimento é vida, é o constante nascer, crescer, frutificar e morrer, para depois nascer, crescer, frutificar e morrer, e isso em várias coisas das nossas vidas. Então, o que hoje você está apegado e não quer deixar ir? O que hoje precisa de estar numa fase mais madura e você quer que ela esteja numa fase ainda de nascimento, enquanto ela pode estar dando os frutos? Você está aceitando os frutos das coisas? Os frutos são os resultados daquele plantar, daquele nascer, daquele crescer. E se o fruto às vezes não está bom, faz parte do processo. Nem todas as flores vão florir sem nenhuma marca. A marca faz parte do processo individual de cada coisa. E também traz a sua beleza. Não é porque às vezes machucou uma parte, uma pétala, ou todas elas, que elas não vão poder trazer alimentos para outros seres, para o solo daqui a pouco, para a própria árvore. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ilusão da perfeição. O perfeito é o que é, em suas inúmeras marcas. É o que vive, é o que cresce, é o que frutifica, é o que nasce, é o que morre. O perfeito é a vida contínua, constante, acontecendo. E enquanto a gente tentar domar e dominar e colocar aos nossos próprios olhos a perfeição, a gente está impondo ao fluxo natural das coisas a sua própria ideia de perfeito, e fazendo muitas vezes com que a gente feche nossos olhos para compreender a beleza natural que já é. Então esse controle com as próprias fases, os próprios movimentos, esse controle em tentar moldar a vida, moldar as experiências, moldar a beleza interna para que o externo veja de determinada forma.
Isso talvez está tirando a beleza real do que é, do existir. Então pensa nisso. Pensa aí nas coisas que estão nascendo e que você talvez está dando fruto demais para o que está morrendo. Que já completou seu ciclo, que agora é só deixar ir aos poucos, com leveza. E às vezes você está perdendo tanta energia nisso e não está dando atenção para o que está nascendo. Está muito apegada ao passado, ao que já foi, aos erros, aos medos, às mágoas. E não está percebendo que no seu processo, às vezes, de autoconhecimento está nascendo um novo eu. Que precisa ser cuidado, zelado. E que o velho precisa de deixar ir as velhas crenças, os velhos sentimentos. Com leveza. Com a mesma leveza que a folha se solta da árvore para ir viver outros estágios do seu existir. Com a mesma leveza que a árvore solta a flor para ir semear as suas sementes em outros campos.